agora, Paternidade.doc, com Fernando Kiefer. Puxe a cadeira, aumente o som e pegue agora mesmo sua pipoca, porque está no ar o podcast criado para te inspirar, emocionar e divertir. Afinal, tem coisa mais importante que a nossa família? Tem coisa mais gostosa do que falar sobre os nossos filhos, eles que são os grandes amigos e professores da nossa vida? Eu sou o Kiefer, padrasto do Eduardo e papai babão da minha prematurinha Laís, e de novo estamos reunidos para trocarmos muitas figurinhas valiosas sobre o que costumo chamar de maior amor do mundo e todas as nuances que o envolve, como afeto, cuidados, segurança, protagonismo, transmissão de valores, presença, senso de responsabilidade e muito, muito mais. Não tenho dúvidas de que se você conectou Paternidade.doc diante de tantas opções bacanas nesse universo de podcasts, é porque está aberto em absorver a experiência que será compartilhada no programa de hoje e porque, assim como eu, está disposto e buscando uma evolução saudável enquanto pai, mãe e principalmente ser humano. Por isso, saiba que é realmente incrível ter você aqui nessa próxima hora e a gente está, assim, muito feliz com a tua presença, viu? Meu convidado é um cara de sorriso fácil, cidadão do mundo e já tá aqui, ó, doido para engatar nessa conversa, porque o cabra emendou 3 filhos em menos de uma década, meus amigos. Será que o menino tem pouca história paterna, hein? Esse é dos nossos, um verdadeiro campeão dentro e fora das piscinas. Mas antes de dar boas-vindas como ele realmente merece, quero passar um recado mega rápido, já que a sobrevivência deste humilde podcast depende muito de você, querido e querida ouvintes. Que tal incentivar a continuidade desse trabalho através de um Pix absolutamente de qualquer valor ou se tornando membro da nossa comunidade? Todas as informações sobre como contribuir ou participar vocês encontram aqui na descrição do episódio, fechado? Bicho, se tem uma parada que eu peguei gosto aqui no programa é em receber lendas, seja do esporte, da música ou de qualquer outra profissão. Pessoas inspiradoras que, além de transformarem o mundo ao redor através de seus trabalhos, honram a paternidade e transformam o mundo também sendo pais incríveis e deixando para o futuro da humanidade o maior legado possível, que são os filhos. Esse, por exemplo, é o tipo de cara que, se eu for esmiuçar o currículo dele aqui, a gente não começa a entrevista nunca, porque eu tô falando de um ex-nadador que é simplesmente o maior atleta paralímpico brasileiro da história, com 27 medalhas em jogos, sendo 14 só de ouro. Ou seja, é sim mais uma lenda para nossa coleção. Hoje, aos 33 anos, ele é secretário de esportes em Atibaia, no interior de São Paulo, e roda o país com suas palestras, compartilhando com o público sobre a carreira, a vida pessoal e os feitos e credibilidade que alcançou no esporte. Dono de inúmeros recordes mundiais e para-pan-americanos, é o único brasileiro a vencer 3 vezes o Prêmio Laureus, considerado o Oscar do esporte mundial, e recentemente se tornou membro do Comitê Paralímpico Internacional para o próximo ciclo paralímpico dos Jogos de Paris em 2024. Mas apesar de todas essas conquistas e medalhas na carreira, nada se compara aos 3 grandes troféus que conquistou ao longo dos últimos anos na vida. O primeiro se chama Asap, de 7 anos, depois veio o pequeno Daniel, de 5, e mais recentemente a fofíssima Radassa, com apenas 2 primaverinhas nas costas. Senhoras e senhores, o maridão da Raquel, Daniel Dias! Kiefer, gostei aí da apresentação, hein? Pô, demais. Agora quer ter mais leve agora. Não, sim. E gostei aí, né? Em apenas uma década menos, né? 3 filhos. Então a gente é rápido até nisso, como diz. Mais um recorde, né, Dani? Sim, sim. Mas é uma alegria estar aqui com vocês, poder compartilhar aí essa vivência, né? De pai, Eu acho que é muito legal poder mostrar esse outro lado, sabe, do Daniel, assim, geralmente a gente fala muito das conquistas, mas essas são as minhas maiores conquistas, né, ter essas 3 bênçãos em casa e poder viver com eles está sendo espetacular para mim, é maravilhoso. Ou seja, na abertura do programa, quando eu falei que esses eram seus maiores troféus
Eu acertei, então. Sem dúvida, sem dúvida. Olha que eu tenho conquista, hein? Olha que eu tenho medalha, olha que eu tenho bastante troféu, mas nada se compara, né? Vocês sabem do que eu estou falando, né? Sim. Quem está nos acompanhando aí sabe do que eu estou falando, esse sentimento maravilhoso que a gente tem o privilégio de sentir, né? Eu digo que eu sempre que vou compartilhar minha história, palestra e tudo, eu falo aí da minha família, né? Dos meus filhos, e sempre me emociono, né? A cada vez que eu vou falar deles, porque é um sentimento fortíssimo dentro de nós e eu torço aí para que todos possam vivenciar isso de alguma maneira, né? Porque é um momento ímpar e eu, sinceramente, eu tenho aprendido demais com os meus filhos, sabe? Você sempre acha, pô, eu vou ensiná-los, né? Não que a gente não faça isso, mas o quanto eles nos ensinam, o quanto eles fazem com que nós nos tornemos pessoas melhores a cada dia, né? Isso não tem preço. Cara, demais. E você já deu as cartas aí sobre o que o nosso programa espera, né? Porque você é um paizão, assim. A gente não precisa, como eu falei, a gente não precisa nem falar do lado atleta, do lado esportista, profissional, que é mundialmente admirado. Mas o paizão que o Dani faz muito tempo que eu estou querendo bater esse papo com ele, querendo que ele participe aqui. Eu tinha até conversado com a assessoria dele antes, até abrindo para o público. Pessoal, Giffer, espera um pouquinho, deixa passar os jogos de Tóquio e aí a gente arma. Sim, sim. Eu falei, não, nem quero atrapalhar, porque eu sei que a concentração é braba, mas ainda bem, graças a Deus que deu certo, a gente está batendo esse papo aqui. E Dani, eu queria já começar, cara, perguntando para você o seguinte, como é que está sendo esse novo ciclo, né, pós-aposentadoria, agora ajudando o esporte no lado de fora das piscinas? Por que você decidiu por essa mudança completa na tua vida e na tua rotina neste momento? É loucura minha pensar que uma das motivações talvez tenha sido exatamente os filhos, a preocupação em disponibilizar um tempo de melhor qualidade com eles? Não é loucura nenhuma, assim. Inclusive, toda essa mudança que eu fiz na minha vida foi por causa deles. Não tem, assim... foi o principal motivo. Foi porque eu quero passar mais tempo com eles e eu até brinco assim, poxa, nem quero usar o termo aposentado, né? Aposentado tem uma questão de uma pessoa mais velha, né? E eu simplesmente parei de nadar, né? Parei de nadar e estou seguindo outros rumos, outros sonhos na vida. Mas o principal motivo mesmo foi eu estar passando tempo de qualidade com eles. Eu sou muito grato aí a Deus pelo dom que me deu da natação, por tudo que eu conquistei, e também pela família que construí, né, durante esse tempo, junto com a Raquel. Então, assim, eu abdiquei de muitas coisas e uma das coisas foi tempo com eles, né, de passar algum tempo, Dia dos Pais, aniversário. E eu falei, poxa, eu acho que agora já esse ciclo, enquanto atleta, eu tive grandes conquistas, consegui realizar grandes sonhos, grandes objetivos, e agora passando para outro ciclo, né? Começando um outro ciclo e conseguindo desfrutar desses momentos com eles. Então, de coisas simples, de buscar na escola, levar para a escola, almoçar junto. Então, tem todas essas coisas que realmente foram pesando, né? De vê-los crescer, vê-los evoluir, dos dois, né? Tanto do Azaf como do Daniel. Eu perdi algumas coisas, seja os primeiros passos, as primeiras palavras, a primeira papinha. Teve todas essas pequenas, mas grandes conquistas na vida deles que, graças a Deus, existe o celular, né? Então, hoje você consegue filmar e tudo ter registrado. Minha esposa me mandava. Mas da Radassa eu consegui pegar tudo isso, né? Assim, então, isso foi realmente... Falei, poxa, acho que agora está no momento de desfrutar com eles. Então, eu posso citar coisinhas muito simples, como eu já citei, mas outras também, do simples andar de bicicleta, jogar um futebol, coisas que eu não fazia com eles, com receio de me machucar e, poxa, se eu me machucasse eu não ia conseguir nadar, perderia uma grande competição. Então, eu sempre tomei grandes cuidados e não fazia isso com eles. E hoje eu estou desfrutando desses momentos, que está sendo maravilhoso, está sendo incrível para mim poder aproveitar com eles. E acredito, Dani, que de repente no seu caso foi até um privilégio, porque você conseguiu parar, claro, de competir em alto nível, né, em alto rendimento, jovem e com os filhos ainda pequenos, né? Então você tem muito para desfrutar, claro, embora uma coisa ou outra, às vezes uma primeira vez ou outra deles tenha passado, mas a gente vê muitos atletas
que quando param, os filhos já estão adultos, né? Então acaba perdendo todo esse período de infância. Você ainda acabou tendo esse privilégio, tem esse privilégio, né? Não, é verdade, Gui. Foi uma das coisas que já me fez tomar essa decisão nesse momento, né? Com 33 anos, eu sei que eu poderia ir para mais um ciclo, eu tenho essa convicção, tenho essa certeza, mas também, ao mesmo tempo, estou muito em paz com tudo que eu já conquistei e realizei no esporte. E eu tive o privilégio, diga-se o privilégio dos meus filhos terem me acompanhado em alguma Paralimpíada. Então, o Azaf com o Daniel me viram competindo no Rio, e agora também em Tóquio, e a Radassa me viu competindo em Tóquio. Então, são experiências que eu queria que eles vivenciassem e curtissem isso. E eu falei, bom, agora eu posso parar em paz, posso parar tranquilo, de desfrutar realmente, porque eles são pequenos. Então, tem 7 anos, tem 5, tem 2 anos. Então, eu consigo hoje aproveitar ainda com eles, vê-los crescer, evoluir, estando mais próximo deles, né? E um dos pavores, né, nosso enquanto pais, enquanto mães também, é exatamente a questão da ausência. Tanto que você deixa uma carreira brilhante e ainda muito promissora, principalmente por causa dessa proximidade com a família. Mas teve algum momento, Dani, que você realmente se sentiu ausente, assim, em algum momento, algum acontecimento que você estava viajando e que, sei lá, que bateu aquela coisa de, meu Deus, eu não poderia faltar nesse momento, eu deveria estar lá? Teve alguns momentos, né, que aconteceram algumas coisas, mas que eu não estava nem no Brasil, estava fora do Brasil, treinando, competindo, e que, assim, eu tenho que agradecer muito a minha esposa, porque ela sempre segurou muito a barra aí, em todos os momentos, nos momentos de grandes alegrias, mas também de grandes dificuldades que ela tinha aqui com os 2 na época e depois com os 3, né? E que para ela foi bem difícil. Então, para me manter tranquilo, ela não contava tudo, entendeu? Assim, de exemplo simples, eles ficavam doentes, iam para o hospital, ficavam internados. E aí ela não me contava, não, tá tudo bem aqui, só trouxe para o hospital para ver se tá tudo bem, mas a gente já tá voltando para casa, mas na verdade não tava, entendeu? Só para realmente, bom, eu sabia que eles estavam aí, né, doentes, vamos dizer assim, mas que no final tava tudo bem, só que eu sabia que depois que ela me contava, né, eu falava, nossa, poxa, que momento difícil. Então, nesses momentos, eu falava, poxa, eu devia estar ali, né, tá auxiliando, ajudando, tudo. Mas, ao mesmo tempo, a minha esposa me passava uma segurança muito grande, uma tranquilidade de, olha, pode ficar tranquilo, a gente se vira aqui, tem os meus pais, os seus pais, eles dão uma força muito grande. E teve um caso até que foi na minha preparação para a Paralimpíada 2016. O Daniel era bebezinho e ele caiu, coisas de criança, caiu e bateu a cabeça e fez um galo enorme. Meu Deus. E aí eu liguei para minha esposa. Liguei nesse momento, né? Sabe parecia que eu tinha adivinhado, né? Você sentiu, né? Caiu. Mas eu liguei assim e ela atendeu. Eu vi que a voz não estava muito boa, mas ela, não, ó, eu tô no hospital, mas tá tranquilo. Não é nada demais e tudo. O Danielzinho tá tossindo. Eu vi fazer o raio-x, mas ele não estava tossindo, não era raio-x do pulmão, nada. Era porque ele tinha caído e realmente tinha batido a cabeça muito forte. Caramba. E estava ali em observação, né? Então, quando acabou... Aí ela só foi me contar isso quando acabou os Jogos do Rio, né? Aí eu falei, nossa, poxa, nesse momento, imagina o susto para ela, sim, né? E aquela responsabilidade dos pais, né? Assim, poxa, o filho tá na minha responsabilidade aqui, né? E acontece isso e... O susto, enfim, dela e o peso de carregar isso sozinha também, no momento que às vezes ela quer também desabafar e dividir com você, né? Exatamente. Então, são nesses momentos, assim, que ela segurava a barra sozinho para eu me manter focado, concentrado, tranquilo, porque, poxa, eu estava chegando para os Jogos Paralímpicos, né, do Rio. E o Rio, ele foi cheio de aventuras, né? Eu acho que a gente tem tempo de eu compartilhar mais histórias, né? Então, sem dúvida. No Rio, o próprio Daniel, durante os Jogos, porque assim, eu estava concentrado, né? Então, estava na vila, minha família foi durante os Jogos, né? Assistiram, acompanharam os Jogos, só que a gente não ficou junto, né? Então, eu fiquei com a seleção concentrada e eles ficavam... A gente alugou um apartamento para eles ficarem próximo ali da vila, né? Do Parque Olímpico. E o Daniel acabou ele pegando uma doença ali, sabe? Eu não vou lembrar o nome agora, ele ficou... Mas foi bactéria, alguma coisa assim?
com uma alergia, né? Sabe, uma alergia na pele, assim. Poxa. E tivemos que entrar, assim, tivemos, né? Porque minha esposa, meus pais ali, as sogras, tiveram que entrar com antibiótico, passar no médico. Então, aí você imagina, estão numa cidade que, poxa, não conhece quase nada, mesmo sendo no Brasil, né? Num lugar que não é na casa e durante os jogos, né? Toda aquela emoção da família e tudo, e realmente eles passaram isso durante os jogos, esse momento difícil. Aí tem um médico, né? Um médico amigo que foi assistir a gente nos jogos, ele consultou lá o Daniel durante os jogos e conseguiu medicar, e o Daniel em 2 dias já estava tudo bem. Então, assim, aconteceu tudo isso durante uma Paralimpíada, né? E eu só fiquei sabendo dessas histórias depois dos jogos. Caramba. Então, é nesses momentos que às vezes você, né? Poxa, eu devia estar junto ali, eu precisava estar. Mas que volta a falar, né? Ter o apoio familiar foi fundamental para todas as conquistas, né? Então, quando eu digo assim, pô, o Daniel, ele é o maior medalhista, não é só o Daniel, né? Quando eu digo isso, é toda a minha família, a minha equipe multidisciplinar, claro, né, que trabalhou comigo, mas a minha família também que segurou a barra nesses momentos, né, minha esposa aí com os filhos. Com certeza, eu acho que esse papel da Raquel é medalhista de ouro também, porque de repente se essas informações chegam até você, óbvio que você ia desconcentrar. A gente está falando de um filho, né? E aí isso com certeza impacta no seu resultado. E ela sabendo que aquilo é um trabalho árduo de 4 anos, que é o seu trabalho, que de certa forma é o ganha-pão da família, né? Ela abraçar isso para ela, como a gente fala, é de uma força incrível, é de uma admiração absurda, né? Não, exatamente. Eu podia compartilhar muitas outras, que nem um exemplo muito simples, Gui. Ela nunca me acordou de madrugada. Eu acordava para ver se estava tudo bem, mas ela nunca me chamou, ela nunca, porque entendia da minha profissão naquele momento, precisava descansar, porque no outro dia eu ia precisar do meu corpo para treinar, porque a minha ferramenta de trabalho era o meu corpo, né? Então eu precisava descansar de repouso para no outro dia eu conseguir executar aí o meu melhor no treinamento. Então ela sempre segurou muito a barra, claro que de vez em quando eu acordava, buscava ali, olha, tá precisando de alguma coisa? Não, tá tudo bem, já resolvi. Então, porque são coisas de criança, ter febre, né, ficar doente, pegar uma virose ali, e realmente a minha esposa aí, ela também é uma grande atleta, vamos dizer assim, né? Com certeza, as mães são, né? Sem dúvida, então eu gosto de compartilhar isso, porque a gente sabe que as mães são isso aí, né, essas guerreiras mesmo que aguentam muito aí, e eu fico extremamente agradecido à minha esposa, porque ela sabe que ela tem parte de todas essas medalhas, em todas essas conquistas, e a minha motivação era eles, né? Olhar para eles assim e falar, não, é por cada um de vocês que o papai tá nadando e tudo, e ver a alegria deles torcendo pro pai quando eu nadava, quando eu competia. Então, realmente, isso é muito, muito gratificante. Cara, deve ser a coisa mais incrível do mundo você ser um atleta paralímpico e ver seus filhos na arquibancada. É uma coisa que é assim, 7 bilhões de habitantes na Terra. Quem tem, né, um privilégio desse de vivenciar algo nesse sentido? É surreal. E se você tiver outro filho, é perigoso você querer retomar a carreira para te ver competindo em jogos de novo. Eu me arrisco a dizer que sim, se acontecer, né, se Deus nos agraciar aí com mais um filho ou filha, pode ser que eu queira voltar a competir justamente para aqueles, né, que têm esse privilégio de acompanhar o pai. Sim. Porque é espetacular mesmo, assim. Eu digo que os Jogos do Rio e de Tóquio, eles foram os marcantes na minha vida, e não pelas medalhas em si apenas, né, mas por tudo que de momento da minha vida, né? Então, tê-los ali me acompanhando, saber que eles estavam torcendo, vibrando. Tanto é que cada vez que eu subia no pódio, eu me emocionava, chorava muito, porque eu olhava para eles, lembrava deles e agradecia muito o privilégio deles estarem ali acompanhando, torcendo e vibrando. Bom, e até para a gente seguir uma cronologia bacana aqui, Dani, eu espero que você não esteja com pressa, porque a gente está começando o programa agora, exatamente, praticamente, que é muito assunto legal para falar. É porque, assim, não dá para falar da sua versão pai sem conhecer um pouco de quem foi o Daniel Dias Filho, né?
Verdade. Então, regressando ali, cara, para o final da década de 80, já os anos 90 inteiro, né? Conta quais memórias você tem da tua referência paterna nessa época. O que vem à tua cabeça quando lembra desse período com teu pai lá em Camanducaia, no interior de Minas Gerais? Meus pais como um todo foram, né, importantíssimos na minha vida, mas aí, falando do meu pai ele foi uma pessoa, um pai muito presente na minha vida, sabe, assim, em grandes coisas, em pequenos detalhes. Então, meu pai trabalhava fora, ele ficava a semana fora, mas ele fazia questão de todo final de semana ele estava em casa. Então a gente morava em Minas, em Camanducaia, meu pai trabalhava em São Paulo, e ele voltava na sexta, e os finais de semana eram os melhores finais de semana do mundo, entendeu? Então poxa, a gente fazia tanta brincadeirinha assim, sabe, que eu recordo. Pô, quer ver? Eu vou lembrar de uma brincadeira que a gente fazia quando a gente tomava banho junto ali, e que eu achava um momento incrível isso né, seja de tomar um banho junto com meu pai, seja de você brincar de um futebol, que a gente brincava bastante, poxa, andar de bicicleta junto. Momento muito de vocês, né? É um momento muito meu e dele, né? Assim, então, meu pai buscava sempre ter muito isso. Então, as recordações que eu tenho são incríveis. E tanto é que eu tento resgatar algumas brincadeiras que só meu pai e eu fazíamos, que acho que vocês vão entender o que eu estou falando. A gente inventa umas brincadeiras para os filhos que acabam sendo a nossa brincadeira, né? Verdade. Você fala, onde você inventou? Não, foi de um momento que surgiu e é a nossa brincadeira. E que marca a vida, né? Então, hoje eu tento fazer muito isso com os meus filhos, mas uma brincadeira simples que a gente tinha era de rodar a saboneteira, sabe? Era uma saboneteira que tinha na parede, e a gente brincava de rodar, e quem acertasse ela parado de um lado, que a gente falava, ó, esse é o lado certo. Então, toda vez que parar, a gente faz um ponto. Ah, que legal. Poxa, e a gente passava, claro que hoje não pode isso, né, que tem que economizar água, né, toda essa questão. Verdade. Mas, poxa, a gente passava, para mim parecia horas ali, né, claro que não era, mas pareciam horas que a gente brincava. Então, isso é uma das coisas. Outra coisa que a gente brincava era de tominha, que a gente fala, né, que nada mais é do que uma lutinha. Sim. E eu lembro, assim, poxa, a gente antes de dormir era a farra em cima da cama, e minha mãe vai dormir, não sei o quê, e a gente se divertindo ali, brincando naquele momento, que é como você falou, que era um momento nosso, sabe? Pai Sim. E filho, entendeu? E eu tenho uma recordação, assim, como se fosse hoje para mim isso aí, sabe? Eu tento resgatar muito isso para os meus filhos, ter um momento com eles. Hoje eu busco ter, assim, esse momento com os três, momento individual com cada um. Então eu busco tentar fazer isso, né? Ter um momento só com a Azaf, ter um momento só com o Daniel, ter um momento só com a Radassa. Porque meu pai, ele buscava ter esse momento comigo, né? E mesmo ele ficando a semana toda, ele se fazia presente em todo momento da minha vida. Então eu cresço com essas pequenas brincadeiras, mas que grandes momentos. Então, seja do jogar um futebol, que a gente brincava bastante, mas eu lembro de andar de moto com meu pai também, né, um pouco mais velho aí já, ter aquele momento nosso. Então, eu lembro de pescar com meu pai, sabe? Pegar a moto. Muitas memórias, né, Dani? Vocês criaram juntos. Não, vamos pescar num rio. E não era, sabe? Não é um pesqueiro. Não é um pesqueiro, assim, não. Vamos pescar num rio. Então nós fomos num pasto, pegamos um bichinho lá que você usa para pescar, depois a gente pega a moto de novo, isso não foi uma vez, a gente fez algumas vezes, né, esse passeio. E aí você vai num rio mesmo. O Camanducaia tinha esse privilégio, né, de você pegar aí para a zona rural e você encontrar esses riozinhos e sentar no meio do mato, mas que, sabe, parecia ser o melhor pesqueiro do mundo. Com certeza. Sabe, aquele momento que eu recordando agora aqui, você fala, nossa, que dia maravilhoso que foi aquele, né? Que momento único, e para mim é como se eu estivesse falando e foi ontem, entendeu? Porque são esses momentos que vão marcar, né? São esses momentos que vão ficar na memória. Como eu falei,
por mais distante que ele ficava a semana, ele sempre se fez muito presente na minha vida e nunca mediu esforços, né, para realmente a gente estar junto. A gente tinha o dia da pizza, sabe? Toda sexta-feira era o dia da pizza, e uma pizza que a gente comia em casa, mas eu ansiosamente eu esperava meu pai chegar na sexta-feira em casa, já tomado banho, ele tomava banho, e era mais um momento eu e ele. Então nós íamos na pizzaria, brincávamos ali de coisas que nós inventávamos novamente, mas ele esperando a nossa pizza ficar pronta para levar para casa. E minha mãe sempre respeitou muito isso, sabe? Porque eu entendo a saudade que ela sentia, né, do meu pai também, mas ela sempre respeitou muito esses momentos nossos que era o momento de eu ir na pizzaria com meu pai. Sabe aquele orgulho de você dar a mão pro seu pai, andar com seu pai? Fala, pô, esse é meu pai, entendeu? Demais, cara. É o melhor pai do mundo, entendeu? Eu acho que esse é o maior legado que um pai pode ter, é o filho ter orgulho de andar com ele, né, cara? É a nossa busca. Exato. É a nossa busca hoje enquanto pais também. Exatamente. Então, assim, nossa, eu ficaria com você aqui falando, poxa, demais. Por mais de uma hora só de recordações que eu tenho com o meu pai, né? E é muito louco, Dani, desculpa te interromper. Imagina. Não, desculpa te interromper, porque assim, o que me veio na cabeça foi pensar que como essas memórias, elas marcam a gente, e é uma impressão na alma, né? Que nem você falou, eu começo a lembrar, para mim é como se tivesse acontecido na semana passada, como se tivesse sido ontem isso. É uma impressão tão positiva, isso causou um bem tão grande na sua vida. E aí a gente pensa no inverso, como também marca a ausência paterna, né? Não foi o seu caso, mas aí quando a gente pensa nas pessoas que não tiveram a figura paterna, eu falo até do meu caso também, que sou um filho abandonado, e hoje na fase adulta eu sinto o impacto que isso traz na minha saúde mental, né? E claramente isso também se transporta para o físico, mas para você ver. E aí, claro, isso ensina a gente também enquanto pais, porque quando o nosso filho fala, pai, vamos brincar com isso, e a gente está com a desgrama do celular na mão, a gente está perdendo a oportunidade de marcar um dia que ele nunca vai esquecer. Né? Tem razão. Mas você tocou num ponto muito importante, porque minha mãe fala muito isso, sabe, Giffer, quando eu nasci, né, eles não sabiam que eu ia ter deficiência, e aí o médico chega para eles e fala essa notícia, né? Então eu até falo isso, que, poxa, ninguém espera ter um filho com deficiência, mas acontece. A minha mãe, ela tinha um grande medo do meu pai abandonar, entendeu? Porque o filho tem deficiência. Então ela fala isso com muito orgulho, assim, sabe? Que meu pai sempre esteve do lado dela, presente, e se fez um pai presente, né? Então, isso sempre... Ela fez muita questão de passar isso para mim, né? Que seu pai é um cara sensacional, sabe? Realmente, ele esteve comigo em todos os momentos, continuam casados, meus pais, né? Então, isso para mim é um orgulho muito grande, poder falar do meu pai, de tudo que ele representa. Eu até, sinceramente, eu falo muito para minha esposa isso. Eu consegui aí 50%, 60% do que meu pai foi para mim ser para os meus filhos. Eu tenho certeza que eles vão ser muito felizes dessa figura paterna, né? Claro que a gente sempre quer ser mais que 100%. A gente busca, a gente sabe que vai errar, vai ter as falhas, mas eu acho que presente todos os pais podem ser, sabe? Cabe a nós fazermos essa escolha, igual você falou, a gente abandonar um pouco essa tecnologia aí e desfrutar de momentos com eles que poxa, são importantes, que vão ficar marcados, seja aí chegar da escola e, pô, pai, vamos comer um lanche, pai, vamos brincar aqui de papelzinho, fazer uma bolinha de papel e brincar, e pode ter certeza que isso vai marcar na vida deles. E você tocou no ponto da deficiência, e a minha filha tem paralisia cerebral, né? E eu sei que dar autonomia para um filho com deficiência é o maior desafio dos pais, né? Porque, embora seja essencial, a gente quer proteger demais o nosso filho, e no início a gente esbarra até num capacitismo dentro da própria casa. Eu não estou dizendo que de repente foi o teu caso, mas eu estou me abrindo, na verdade, dizendo que é o meu aqui. Porque para mim, Dani, é uma luta diária e muito difícil, tanto que eu me culpo muito às vezes. E aí eu queria saber, no teu caso e com teus pais, como era essa questão de autonomia? Ela lhe foi dada com muita tranquilidade ou você precisou conquistar isso com eles? O Gui, você tem total razão. Você sabe que hoje, eu converso muito com a minha mãe sobre isso, né? Que eu acho que a minha mãe, ela tinha que... ela com meu pai, né? Então,
fica a dica para os dois aqui, para eles, espero que eles estejam nos acompanhando. Sem dúvidas. Mas que eles deveriam lançar um livro, sei lá, cara, alguma coisa do tipo, para ajudar os pais que têm alguma criança com deficiência, porque a sabedoria que eles tiveram é incrível, porque eu não tive que conquistar isso, sabe? Foi sempre muito... Eles fizeram. Então, eu entendo tudo que você está falando, porque a gente ama tanto o filho, Sim. tanto, que a gente não quer ver sofrer, né? Meu pai, ele fala muito isso. Então, eu imagino o conflito interno que você está falando aqui, que você se abriu, mas eu também imagino o conflito interno que meus pais tiveram. Então, eu fiz uma cirurgia para poder usar uma prótese. E foi um momento muito difícil para os meus pais, né? Mais um momento difícil para eles. Então, um menino aí, uma criança de 3 anos, para usar a prótese, eu faço essa cirurgia na perna, né? E foi assim, nossa, eles contando, eu falo, mãe, como que vocês aguentaram, né? Eu falo, pai, como vocês aguentaram isso? Então, assim, eu chorava, mas eu chorava tanto. E meu pai fala isso, por que eu tô contando essa história? Porque meu pai fala que aí ele também, ele chorava e ele começava a, né, ficar assim, que ele pedia para Deus que, olha, passa essa dor que meu filho está sentindo para mim. Com certeza. Porque eu não quero que ele sofra, né? Não, a gente fez isso aí, é um benefício para ele poder usar o prótese. Então, imagina, eu não quero que ele sinta dor, né? Eu não quero. Então, a gente ama tanto nesse ponto, né? De você querer que, poxa, não quero que meu filho sofra, não quero que ele sinta dor, né? Que a gente possa sentir isso por eles, né? Mas, ao mesmo tempo que eles tinham esse conflito entre eles, né? Dentro deles ali, eles também permitiam que eu fazia as coisas. Então, uma coisa que meus pais sempre me ensinaram, e hoje eu tento transmitir isso, é que eles não colocaram limite na minha vida de realização e capacitação, mesmo sendo muito difícil em alguns momentos, sabe? Vou te contar um exemplo simples. Minha mãe conta que um dia ela chegou e falou, preciso ensinar esse menino a arrumar a cama dele, né? Sim. Uma atividade que, poxa, normal, né? Você vai ensinar seu filho, mas eu não tenho as mãos, né? Então tem toda a dificuldade e desafio de você estender o lençol, arrumar o lençol, depois você vem com a coxa e tudo, e assim você arruma a sua cama, né? Mas ela conta que ela falou, você vai lá arrumar a sua cama, porque você já tem idade para isso. E ela falou, e nesse momento ela saiu do quarto e foi chorar no quarto dela, entendeu? Então, eles sempre tentaram, assim, que eu tenha autonomia, né? Então, preciso aprender, ele precisa aprender, né? O Daniel, ele precisa aprender a arrumar a cama dele, amarrar o cadarço do tênis. Então, eu estou contando coisinhas muito simples, que pode parecer uma atividade, né? Simples, mas que, pô, a gente que tem uma deficiência, ela se torna uma atividade um pouco mais trabalhosa, vamos dizer dessa maneira, tá? Então, é nesses momentos que eu vejo, assim, né, realmente, o confronto interno ali. Ela podia muito bem arrumar a cama para mim, mas, ao mesmo tempo, ela precisava me ensinar e eu precisava aprender a ter uma autonomia, né? Eu precisava aprender a arrumar minha cama, porque os pais nem sempre vão estar presentes na nossa vida. E, então, esse conflito, ele acontecia, mas, ao mesmo tempo, eles permitiam eu fazer e... Foi desafiador, foi difícil, com certeza. Imagino desafiador quando eu digo não só para eles, mas para mim também. Com certeza. De estar superando tudo aquilo. Mas no final dava tudo certo, sabe? No final as coisas acontecem, dá certo. E eu acho que nós pais nos permitimos. Claro que você não vai fazer seu filho sofrer ou fazer ele fazer algo impossível, mas tentar ter essa sabedoria, esse discernimento, né, de fazer ele se superar ali nas pequenas coisas, entendendo que pouco a pouco, dia a dia, né, não é você já, poxa, ele vai ter que ter autonomia hoje, não, vai conquistando, né, e mostrando isso pouco a pouco. Então, acho que isso é muito importante, a gente como pai permitir, né, então, por muitas vezes, como eu já tenho o Azaf aí de 7 anos, tem muita preguiça, né? Então, pô, Azaf, vai fazer isso. E ele, não vou fazer, eu não consigo. Poxa, já tá falando que não consegue sem fazer. Então, saber lidar com tudo isso. Saber quando é uma preguiça e saber quando, de fato, tá muito difícil e não forçar aquilo. E
no ritmo deles, mas desafiando no sentido de que eles possam se superar e entender que eles já estão crescendo também, conseguem realizar grandes coisas. Então, acho que esse é o grande desafio nosso como pai, né? Porque se deixar, a gente vai fazer tudo para eles. Mas não é fazendo tudo que nós vamos ser um bom pai, vamos dizer assim. Então, é realmente a gente encontrar o equilíbrio de tudo. E aí é o grande desafio da paternidade, gente. Com certeza. Você encontrar esse equilíbrio, né? Então, acho que é a escola, como você falou no início, é a escola da vida aí, eles nos ensinando para que a gente também possa ser uma referência para eles no futuro, né? Sim, e cara, a sua fala era extremamente importante, e como eu falei, eu pego para mim mesmo, né? Inclusive, concordo com você, acho que seus pais têm que lançar um livro, sim, porque eles não têm noção ou dimensão do tanto de corações que esse livro e essa história pode atingir, e o método que eles utilizaram, que de repente não era um método, era simplesmente coração, era feeling, era o que tinha ao alcance, né? Desculpa, Dani. Mas pessoas como eu mesmo, cara, que às vezes a gente se coloca num patamar de pessoa forte em determinado aspecto, a gente acaba sendo tão frágil em outros aspectos, né? Falando até da questão do preconceito, que a gente quer proteger o tempo inteiro, de novo, até na questão de me abrindo, né? Eu costumo dizer para minha esposa, claro, uma coisa muito entre nós, eu estou trazendo aqui, que eu peguei pavor de parquinho, né? Porque todas as vezes que a minha filha vai no parquinho, nenhuma criança quer brincar com ela, por causa da deficiência dela. Então, a minha filha, na verdade, ela não tem esse pavor. Ela é doida para ir para o parquinho todos os dias. Mas eu sofro tanto, e ela mesmo nem sofre, né? Então, Exato. A gente acaba tendo que trabalhar de que não, ela precisa... É como você falou, os seus pais, eles te desafiaram, eles não te escravizaram com nada, eles não te humilharam com nada, eles apenas te desafiaram, olha, vai lá e arruma a sua cama. E aí, quando você termina, aquela satisfação que você tem também, você fala, poxa, se eu arrumei a cama, eu posso fazer tal coisa. E aí, quando você faz essa tal coisa, eu posso fazer outra. E quando você vê, você tem 27 medalhas olímpicas, meu amigo. Né? Graças aos primeiros desafios que lhe foram impostos ali no começo. Se de repente eles tivessem privado você de tudo para que você não sofresse daqui, não sofresse dali, de repente você não seria hoje um exemplo para o mundo inteiro, baseado nas conquistas que você teve e nos desafios que lhe foram impostos, né, cara? Concordo. É justamente isso, né? Eu sempre falo muito isso, né? Assim, eu tenho medalhas importantíssimas na minha vida, grandes conquistas, mas eu jamais esqueço das minhas pequenas, grandes conquistas da infância, entendeu? Que meus pais me permitiram conquistar. Então, são os desafios, é como você falou, né? Do parquinho, você e sua filha, e o desafio que eu tive de ir para uma escola e você sofreu bullying, sofreu preconceito. Você acha que quando a criança passa por isso, os pais não sofrem? Eles são os que mais sofrem. São os momentos mais difíceis que acontecem, a vontade da gente é ir na escola e pegar essa criança e falar, viu, o que você está pensando, né, sabe? Mas é entender que nós, pais, temos que ser o grande suporte para os filhos. Eu falo assim, papais e mamães, né, mas mais para os papais aqui agora, sejam amigos dos filhos. Sinceramente, eu quero ser o melhor amigo dos meus filhos. Eu quero que eles confiem em mim e daqui a pouco eles já vão ter seus 15 anos, vão estar maior do que eu, sabe? Mas eu quero sair com eles e eles não ter a vergonha de me abraçar, de me beijar, de andar de mão dada comigo. E eu acho que é isso, você conseguir ser amigo do seu filho e desfrutar das pequenas, grandes conquistas deles, mas também estar com eles nos momentos de grandes dificuldades, desafios, sendo o grande amigo do seu filho, né? Então, é isso que eu busco hoje como pai, né? De realmente, claro, educar, ensinar aí o que a gente vem aprendendo no decorrer da vida, mas mostrar que eu sou o melhor amigo deles. E na criação dos nossos pequenos, a linha entre criar um muro e criar uma ponte, ela é muito, muito tênue, né? A gente precisa se observar realmente o tempo inteiro. E quando a pauta é vamos ter um filho,
não tem certo e nem errado, né? Porque, enfim, cada família conduz de uma forma, baseado na realidade das suas quatro paredes e seus valores e tal. Mas um caminho que as pessoas julgam como sendo mais adequado, inclusive eu julgo mais adequado assim, é o você primeiro se estabelecer financeiramente para depois ter filhos e aí não ficar passando perrengue. E você, Dani, acabou fazendo isso, né? Então, assim, depois que a carreira se consolidou, que veio o primeiro filho, o Azaf. Foi planejadinho assim mesmo entre a Raquel e você, ou essa gestação simplesmente aconteceu? Não, foi planejado, né? Claro que eu também concordo, assim, de você. A gente sempre quis, quando a gente puder dar uma estrutura para o nosso filho, né? Porque eu entendo, assim, de estrutura, e não estou falando, né? Você ter uma big de uma casa, não é isso, mas uma estrutura tanto financeira como emocional, né? Com certeza. De você ali poder receber aquela criança. Claro que acontece na vida e eu vejo assim, poxa, você é uma coisa que você nunca está pronto para ser pai, até acontecer. Então, assim, porque é desafiador. Então, quando eu peguei no colo o Azaf, foi aí que eu falei, poxa, é agora, né? Chegou, eu vou ser pai, e ele tá aqui, depende de mim, essa criancinha aqui, ela depende não só de mim, mas da minha esposa, então esse é um momento... Ô Dani, e você se tornou pai já no teste de farmácia ali, ou quando teve o primeiro olho no olho com ele? Foi olho no olho. Eu até achei que eu não ia tremer na base, sabe aquela a perna tremer quando pega a criança, sim, né? Eu sempre fui um pai, assim, vamos lá, eu conversava com eles na barriga, poxa, batia o maior papo, sabe? Que legal. Pô, eu ficava contando histórias e tudo mais, e era incrível, porque mesmo quando eu estava viajando, com todos eles foi assim, minha esposa colocava o celular, né? Hoje, vamos usar aí também, ter o lado bom, né, da tecnologia. Sim. Colocava o celular, eu conversava e depois ela me mandava um vídeo. Quando a gente desligava, ela me mandava um vídeo deles mexendo. E, poxa, fazia uma onda na barriga dela, assim. Eu me sentia o máximo, sabe? Então, eu conversava. Quando passava um creme na barriga dela, né, da minha esposa, eu conversava com todos eles, foi assim. Mas ali começa, né? Você fala, pô, beleza. Mas quando eu peguei no colo, olho no olho... Aí mudou tudo. Aí mudou tudo, né? Aí, realmente, o Azaf, né, o primeiro filho, então... Foi tudo planejado para que acontecesse. Os três foram assim, só que a Radassa, já que eu chego na história dela, né? Sim. Ela nos surpreendeu mais. Então, mas o Azaf, então a gente planeja acontecer, né? Tudo e aí tem aquela ansiedade, né? Da primeira gestação, quando vai acontecer, então atrasa um dia, né? Você fala, já tá grávida, e não acontece. Então tem muito essa expectativa, né? Vamos dizer assim. E aí quando você, né? O teste da farmácia, poxa, aí aquela alegria, vai contar pros avós, né? Poxa, todo mundo chora, emoção. E todos foram emocionantes, né? Acho que independente de quantos filhos você tenha, sempre é um momento muito importante na vida. Eu acredito muito nisso, sabe? Os filhos, eles vêm nos momentos cruciais da nossa vida. Então, o Azaf veio num momento, nossa, que para nós, né, minha esposa e eu, de momentos que a gente estava passando e tudo, então foi realmente, por mais que é planejado, né, você fala, não, eu planejei, mas acontece no momento que Deus permite, sabe? Sim, com certeza. E então, assim, eu começo a refletir hoje, né? Poxa, o Azaf veio num momento incrível da minha vida, um ano assim, para chegar aos Jogos do Rio. E por que eu falo incrível? Porque lá em 2009, eu acho que é legal contar isso aí, Gui, foi quando eu não era nem casado e o Brasil ganhou para sediar os Jogos da Paralimpíada de 2016. Eu falei, nossa, que incrível seria se eu tivesse um filho me acompanhando, torcendo. Cara, que demais! Em 2016. Profetizou. Olha isso, sabe? Sabe essa... Legal. E ficou isso na minha memória. Assim. Falei, cara, mas até então, você pensava em ter filhos ou foi uma coisa que surgiu, assim, naquela situação? Não, eu sempre sonhei ser pai. Eu queria ser pai jovem. Eu sempre sonhei.
Então, desde a minha adolescência, cara, eu quero ser pai jovem, eu quero ter uns 50 anos e meu filho ser jovem, sabe? Assim, eu conseguir ter energia para sair com ele, aos pensamentos, né? Amém. Pô, demais. E aí, quando o Brasil ganha para sediar em 2009, eu né, sonhei isso aí. Uhum. Eu falei, cara, seria espetacular. E aí, 2014 acontece, cara. Aí, em 2009, você estabeleceu suas metas. Meta número 1, ter um filho. Meta número 2, ganhar medalha. Exato, sabe isso. E foi espetacular, assim, porque daí eu recordei disso, né? Assim, nossa, olha que legal, poxa, vai acontecer isso aí, né? Que incrível. E aí o Azaf nasce, né? Toda essa emoção que a gente já falou aí, começa a desfrutar dessa bênção de ser pai, de viver isso e... enfim, poxa, vocês sabem o que é, e ali, né? Ali no Azaf, Dani, eu sei que medo é uma palavra que não existe no teu vocabulário, mas eu vou ser audacioso em fazer essa pergunta relacionada a medo. Quando você teve o Azaf, ou seja, a sua primeira viagem paterna total, você sentiu algum medo? Algum tipo de medo? Bom, vou compartilhar algo bem pessoal aqui, tá? Uhum. Assim, a gente, antes de ter o Azaf, a gente teve o medo, né? De até mesmo acontecer de vir um filho com deficiência, sabe? Certo. Poxa, o Gui, sendo bem sincero, eu sei o que é você ter uma deficiência no nosso país, tá? E eu quero isso que vocês entendam, que é a questão do preconceito mesmo, de tudo que a gente passa, tudo que a gente enfrenta, hoje ainda existe, sabe? E como isso é difícil, eu vi o sofrimento dos meus pais quando acontecia comigo, entendeu? E sei que você sabe do que eu tô falando. Com certeza. Igual como, nas minhas como palestras tem um slide que eu ainda falo disso. Eu coloco, tem muito amor, mas não é romântico. Isso, eu concordo plenamente, entendeu? Então, teve esse medo e teve outros medos, tá? Eu sei que mas a gente é falho, cara. A gente sente medo, sim, sabe? Eu acho que isso é humano, importante para todos entenderem. Então, quando tem esse primeiro medo, mas depois que o Azaf está crescendo, é um medo, sim, de, poxa, será que... Uma coisinha simples, será que eu vou conseguir colocar uma fralda no meu filho? Pois se meu filho precisar que eu troque ele, né? Vai ficar só comigo, a mamãe vai sair. Poxa, será que eu vou dar conta, cara? Pegar no colo, eu nunca... Por mais que eu quis ser pai jovem, eu nunca peguei um recém-nascido, eu não pegava neném de ninguém, cara, no colo. Sim. Porque eu tinha medo de derrubar. E olha quem tá falando isso, tá? Eu já era um atleta, cara, já fazia grandes coisas. Tem total domínio, né? Sobre o seu corpo. Isso, sim. Mas, poxa, é uma vida que tá comigo ali agora, entendeu? Não é uma coisa tão simples, né? Uma responsabilidade muito grande. Só que eu fui aprendendo que a gente vai ter esses momentos que você pode até sentir esse medo, mas eu não posso permitir que o medo, eu falo o seguinte, o medo ele nos engessa, todo mundo já sentiu medo. Se a gente lembrar dos maiores medos que a gente teve na vida, a gente paralisou. Então o medo ele nos congela, né? Paralisa, ele faz com que, eu falo assim, o medo faz com que a gente perca grandes coisas na nossa vida. Com certeza. Que estão ali na nossa frente. Então, não tem problema esse sentimento ele aparecer, mas joga fora, sabe? Vai para frente, faz o negócio acontecer. Então quando eu vi, eu troquei uma fralda do meu filho. Poxa, quando eu percebi... E olha o que eu vou falar aqui, Gui. Cara, eu até me emociono, arrepio aqui, porque parecia que eles sabem, sabe? Os 3 filhos. Poxa vida. Parecia que eles sabiam que eles tinham que ter um pouquinho mais de paciência comigo nesse momento de trocar uma fralda. Nossa, cara. Porque assim, toda vez... Eu tô falando a verdade, cara. Toda vez, Gui, que eu ia trocar meus filhos, cara, e o Azaf, tadinho, ele foi a cobaia, vamos dizer assim, né? Que foi o primeiro filho, cara. Mas toda vez, parecia que eles me ajudavam, sabe? Poxa, olha só. Precisava que... filho, eu precisava que virasse, assim, né? E aí parecia que ele virava um pouquinho para me ajudar a passar o lencinho ali, limpar o bumbumzinho. E, claro, minha esposa fazia muito mais rápido, com toda certeza. Mas, cara, sabe aquele privilégio? Eu tô participando, cara, eu consegui. Nossa, eu achava que eu nunca ia conseguir fazer isso. Sim. E era tão bacana, cara, que várias vezes eu coloquei a fralda do lado avesso. Uhum. Então eu colocava o bumbum na frente, sabe? E, cara, e dava tão certo.
Porque a minha esposa, quando ela chegava, ela falava, como que você consegue? Eu falava, não sei, o que eu consigo? Não, você colocou do lado ao contrário, é o lado mais difícil. Eu falava, Deus não deu tão certo, cara. Encaixou tão bonitinho. E aí eles faziam o xixi, faziam o cocôzinho e não vazava, sabe? Então, assim, cara, que perfeição, sabe? Legal, Giffer, de tudo. E os três foram assim, cara. O Azaf, o Daniel. E da Radassa era mais divertido agora ainda, porque os dois me ajudavam. Ai, que legal. Então, um segurava a fralda limpa, o outro segurava o lencinho. Virava um evento em família. Virava um evento em família, né? Um momento papai e os três. Poxa, que incrível. E a Radassa, ela tinha uma paciência, o Azaf tinha uma paciência comigo nesse sentido, entendeu? Eu não ficava chorando. Tá demorando muito. Cara, era tão incrível isso, cara. E hoje, podendo compartilhar com você, que eu tô refletindo mais uma vez cara. Isso. Que momento incrível que era vencer esse medo, vamos dizer assim, sim. Entendeu? Esse desafio, cara. E realmente... E o quão estreita a relação de vocês, né, nesse momento também. Né? O quão eles já eram seus, né, Dani? Exatamente, sabe? Assim, eu falava, nossa... Eles entendiam esse momento, sabe? Respeitavam esse momento sem entender ali. Pô, que muito doido isso, demais. Sabe? Então, eu achava isso incrível e, poxa, até agradeço você de poder compartilhar isso, porque realmente me fez refletir hoje de novo aqui nesse momento, de que realmente foi todas as vezes, cara. Olha todas só, as vezes que eu fui trocá-los, né? Colocar uma roupinha. Até para colocar a roupinha, tinha mais paciência comigo, sabe? De ajudar, colocar o pezinho. Era incrível isso, sabe? Eu achava isso espetacular e hoje, podendo compartilhar, é incrível. Cara, a gente que é privilegiado em poder ouvir uma história tão... Cara, às vezes é clichê a gente usar a palavra inspirador, mas não tem outra. É extremamente inspirador e isso independentemente... da deficiência, né? Isso transcende completamente. A paternidade, ela é uma coisa que transcende qualquer dificuldade ou qualquer coisa sem dificuldade. Ela é muito, muito bonita. Sabia que sem o teu apoio, este podcast poderá deixar de existir muito em breve? Pensando nisso, criamos a comunidade paternidade.doc, em que você, ouvinte, homem ou mulher, poderá se tornar membro especial para, além de contribuir com a sobrevivência do programa, ter acesso a regalias exclusivas que nenhum outro ouvinte tem. Isso mesmo! São diversos planos com valores a partir de R$ 5,00 mensais, com recompensas que incluem participar como ouvinte da gravação de um programa para conhecer os bastidores, participar de sorteio mensal com prêmio sobre a temática relacionamento pais e filhos, receber os episódios inéditos antes de todo mundo, fazer perguntas por áudio aos convidados, ter acesso a uma comunidade secreta só nossa lá no Facebook, participar do nosso grupo de WhatsApp, onde interagimos sobre curiosidades, pautas e bastidores da produção de cada episódio, ter o nome citado ao término de cada programa e levar para casa uma máscara de pano com a marca do podcast. Não é demais? Então, se você acredita no propósito e seriedade do trabalho feito por mim, Fernando Giffer, aqui no Paternidade.doc, não seja um ouvinte comum. Seja membro da nossa comunidade e fortaleça esse trabalho que, como você já sabe, é executado com muito profissionalismo e com a preocupação em agregar positivamente não só aos homens que já exercem suas paternidades de forma ativa, mas também inspirar e despertar reflexões naqueles mais dispersos e relapsos que, porventura, por qualquer motivo que seja, ainda não compreenderam a relevância de seu indispensável e insubstituível papel enquanto ser formador de caráter e educador social. Acesse agora mesmo apoia.se/podcast paternidade, apoia.se/podcast paternidade para saber tudo sobre as recompensas e escolher o plano que você achar mais justo. Lembrando que pode ser cancelado a qualquer momento sem burocracia. apoia.se/podcast paternidade. Seja membro e bora trocar ainda mais figurinhas acerca do maior amor do mundo. E a gente acabou nem citando sobre a deficiência do Daniel aqui, de fato, porque ela é de fato apenas um detalhe na vida dele mesmo. Assim. Mas, enfim, até para contextualizar as pessoas, o Dani ele tem uma má formação congênita nos membros superiores, né, nos braços, na perna direita e no pé esquerdo.
E eu trouxe, e aí eu mencionei a deficiência, Dani, eu trouxe o tema, porque eu queria saber de você, vamos ver se eu consigo me colocar bem aqui. Eu queria saber se você sofreu de capacitismo paterno. É um termo que eu acabei de inventar, tá? O que eu quero dizer, na verdade, com isso? Se você sofreu de preconceito, você sofreu preconceito de pessoas, próximas ou não, que porventura aparentaram duvidar que você pudesse cuidar dos filhos no dia a dia devido à mobilidade reduzida. Ou com o olhar, ou que realmente chegaram a externalizar algo do tipo. Tá, é assim, ó, para responder isso aí, eu vou falar o seguinte, são 33 anos com deficiência. A gente conhece, você, Gui, vai entender o que eu tô falando, você, em alguns momentos, você vai conhecer o olhar preconceituoso. Com certeza. A gente sabe, cara, a pessoa, eu digo que o pior preconceito é o preconceito velado. Sim. O que eu quero dizer isso? Aquela pessoa que demonstra ali que tá tudo bem, mas no olhar dela você vê que ela tem o preconceito, cara. Esse, para mim, ele é o pior preconceito, sabe? E da minha família, das pessoas próximas, não rolou isso. Mas quando a gente encontrava, ou a gente saía, né, a minha esposa e eu, e aí você pensa, cara, um cara com deficiência, aí eu não brinquei, né, eu quis ter 3 filhos, cara. Meu, sério, chega um momento que, principalmente, o Danielzinho era pequenininho, né, tinha 3 anos, e a Radassa nasce, então, assim, querendo colo, o Azaf já é um pouquinho maior, mas também quer colo. Pô, eu pegava os 2 no colo, a minha esposa com a Radassa. Nesses momentos eu percebia que, sim, rolava isso, cara. Sim. De pessoas que não nos conheciam, entendeu? De olhar assim, pô, será que ele vai conseguir, né? Será que... Então, tinha muito isso, sabe? Mesmo eu sendo um atleta conhecido aí, rolava muito isso, sabe? Porque eu entendo o desafio das pessoas tentarem aceitar isso, sabe? Mas acontecia, cara, e ao mesmo tempo era muito bacana, sabe por quê? Porque daí as pessoas, elas olhavam com esse olhar de preconceito, 10 minutos depois tinha mudado. Já quebrava, né? Quebrava isso. Então eu achava isso maravilhoso ao mesmo tempo, porque no final minha esposa saía, um exemplo, para trocar a Radassa no fraldário lá, e ficava eu com os 2, cara. Então assim, poxa, às vezes chegava o Azaf, papai, meu tênis desamarrou, eu ia lá e amarrava o tênis dele, entendeu? Sim. Tô contando uma coisinha bem simples aqui, mas que lógico que eu percebia que a pessoa estava olhando e ela achava aquilo, e aquilo mudava, cara. Com certeza. Já de um olhar que tinha o preconceito, mudava para uma admiração. Então eu digo que por muitas vezes o preconceito ele acontece por falta de conhecimento. Verdade. A pessoa não sabe, cara, e aí ela vai olhar, ela vai falar, não, ele não vai conseguir, porque ela já tá julgando, né? Sim. Porque eu não tenho o braço, eu não tenho a perna. Ela não... O primeiro impacto é o julgamento. Exato. Só que aí, ao mesmo tempo, quando ela teve um privilégio ali, eu vou dizer isso, teve um privilégio de conviver 10 minutos comigo, não diretamente, mas de olhar o meu envolvimento com a minha família. Mudou ali, cara, já mudou. Então isso é muito bacana. A gente ali. Ou seja, embora tenha acontecido algumas vezes, nunca você voltou para casa com uma situação, enfim, que deixasse você realmente arrasado e tal, porque isso sempre se quebrava meio que no mesmo instante. Exato, exatamente. Então eu achava isso incrível e eu acho essa questão espetacular para mim poder conviver isso com os meus filhos, entendeu? Porque a gente vai mostrando ali que o ser humano ele é muito maior do que o que as pessoas podem ver, né? O que eu quero dizer? As pessoas olham, elas vão olhar a deficiência, mas isso não é uma definição do que o Daniel é, muito menos as medalhas. O que me define é o que está dentro de mim, cara, o que eu sou como pessoa, o que eu sou como pai. E as pessoas têm o privilégio de momentos como esse que eu compartilhei, olharem isso. Cara, demais, demais. E no que tange a paternidade, você tem o perfil de pai mais tradicional na criação ou busca dar um pouco mais de autonomia para eles? Eu estou tentando encontrar o equilíbrio, vamos dizer assim. Eu acho que eu estou no meio termo. É que eles estão bem novos também, né? Sim, ainda novinhos, né? Então eu tento sim dar uma autonomia para eles, mas ao mesmo tempo
eu sou bem tradicional em algumas coisas, então a minha esposa que é o termômetro, eu falo, ela que vai controlando muita coisa ali. Sim, ela tá mais à frente do seu tempo, você tá mais conservador ainda. Eu acho que sim. E lá no início, a gente falou sobre ausência e presença devido à carreira e tudo mais, né? Como funciona aí com vocês o tal do tempo de tela? Vídeos, jogos, é regrado, é mais livre? Não é livre em casa, mas também a gente permite, entendeu? Acho que, eu volto a falar, tudo na nossa vida tem que ter um equilíbrio. Então eu não posso pensar, na minha época era assim, a gente evoluiu, né? Então as coisas evoluíram, então eles têm a tela deles, tem o momento disso, mas é um momento, a gente estipula isso aí por dia, aí tem os castigos, né? Que se aprontou é uma coisa que a gente sabe que a tela eles gostam, né? Eles realmente gostam disso, e aí a gente estipula, fala, não, agora vocês estão de castigo e aí vão ficar, vai lá, hoje sem mexer nisso. Mas a gente sempre tenta equilibrar, né? Então tenta também fazer eles usarem a mente, no sentido de, beleza, quer assistir um filme ou quer assistir aí um desenho. Fazer uma brincadeira raiz, né? Um pega-pega, uma amarelinha. Então eles fazem isso, né? Mas deu tempo. Então vocês vão ficar. Aí eu fiz com os meninos, como eles já estão maiores, eu dei um relógio para eles aprenderem assim, vocês vão mexer meia hora. Por que é meia hora? Então eu explico para eles e falo, aquele senso de responsabilidade já também, sabe? Então, beleza. Claro que a gente está controlando ali, tá? Mas para eles também começarem a entender essa questão de 20 minutos, 10 minutos. Muito importante. Então eles têm esse tempo. Gestão de tempo. E aí, isso. E aí eles, terminou. Aí vem aquela história, mas o que eu vou fazer? Aí a gente, como pai, tem que ter a criatividade, gente. A minha esposa e eu aqui, a gente quebra a cabeça, né? Vamos fazer o quê? Vamos todo mundo desenhar. Aí todo mundo senta na mesa e eu acho isso lindo, sabe? É muito legal. Cara, que momento incrível. Eu gostaria de ter eu falo assim, acho que eu vou instalar uma câmera na minha casa, mas só para pegar esses momentos nossos, para ficar marcado na nossa vida, sabe? Verdade. Porque daí, 3 filhos, né? Então você pensa, enche a mesa. Sim. Aí todo mundo desenhando, cara, e o meu filho mais velho, ele tem gostado demais de desenho, né? Então a gente tenta incentivar mais. Vamos ter o nosso momento de música, porque, eu toco bateria, minha esposa toca teclado, né, piano, e eu não tenho uma bateria em casa, mas a minha esposa, a gente conseguiu ter um piano em casa, e aí a gente tem o nosso momento de música, vamos cantar junto. Então, cada dia a gente vai buscando fazer alguma coisa diferente. Claro que tem dias que são muito corridos, a gente não consegue fazer isso, mas a gente sempre busca ter esses momentos, hoje vamos brincar de esconde-esconde, e aí todo mundo brinca de esconde-esconde. Então a gente busca ter esse momento em família, mostrando para eles que tudo bem, vocês têm um momento lá da tela, mas também esses momentos aqui, que o papai e a mamãe estão com vocês, é muito especial, é muito importante. Não só para eles, mas para mim e para minha esposa, entendeu? Para nós. Que vão criar memórias, né? Isso, exato. Então, eu acho que assim, eles não são alienados da tecnologia, mas têm os seus momentos. Cara, é muito importante. E aquilo, né, Dani? É o tipo de coisa que a gente tem que prezar esses momentos juntos, fora um pouco da tela, porque, amigão, quando você piscou, eles já têm 15. Piscou de novo, 22. Piscou de novo, 30. Exato. E você quer um momento... um exemplo muito simples, cara. Sabe o que eles estão fazendo agora? Eles estão numa piscina, cara. Rapaz, você tá onde? Você tá no interior de São Paulo? Eu tô no interior de São Paulo. Atibaia. Tá calor então pra caramba. Eu tô aqui perto da Dutra. Dutra é perto de Atibaia, né? Aqui perto de Guarulhos. Sim. Então tá um calor desgramento hoje mesmo. Tá uma delícia pra estar na piscina, né? Então, e aí sabe o que eu vou fazer? Terminando aqui, eu vou nadar com ele. Vai pular lá. São esses momentos que vão ficar marcados para eles, e como eles amam que eu nade com eles, aproveite isso, entendeu? E como eles têm a idade muito próxima, você e a Raquel se preparem, porque quando começar a sair de casa, vai começar a sair em combo, né? Casar, vai esvaziar a casa. Você acredita que falaram isso para nós esses dias? Que a gente tem
casal de amigos aí que já tem filho na adolescência aí, né? Sim. E que são perto, porque o Azaf com o Daniel, eles têm 1 e 8 de diferença. Então, eles são mais próximos, né? E a Radassa pro Azaf são 5 anos e pro Daniel são 3. Uhum. Mas mesmo assim são pertos, né? Então, falaram isso. Então, você se prepare, que a hora que eles quiserem sair, aí a casa vai ficar vazia. E é isso, eu acho que são momentos, entendeu? Então, Verdade. o momento que a gente tem hoje é a casa cheia. Cara, você chega 10 horas da noite, a minha esposa e eu, a gente tá arrebentado, né? E eles estão dormindo. E aí que eu falo, é um momento meu e da minha esposa. Então, dá para você fazer tudo, cara. Se você administrar bem o tempo. E Dani, eu trabalho, mudando de assunto aqui para profissão, né? Eu trabalhei na assessoria de diversos atletas olímpicos aí há uns 10 anos, inclusive tinha o queridíssimo André Brasil como paralímpico, cara super gente boa. E com muitos atletas, eu aprendi que o esporte de alto rendimento não é tão saudável como aparenta, né? Ele judia do corpo, judia da mente. Pensando no ônus e no bônus em ser um atleta de alto rendimento, é um desejo que teus filhos percorram uma jornada parecida com a tua? Não. Eu acho que você tocou num ponto bacana, assim. Se eu for falar de esporte, atividade física, pô, é saúde. Quando a gente entra no alto rendimento, de fato, isso não é nada saudável. Todo momento você tentando se superar, inclusive os seus limites físicos, né? Então, mas com toda certeza, se eles quiserem, eu vou apoiar em tudo que eles quiserem fazer. Eu vou incentivar em tudo que eles quiserem fazer. Mas eles vão ter o privilégio, vou dizer assim, de saber o que é ser um atleta. Então, o papai aqui vai falar. E a escolha é deles. Eles vão escolher o que eles querem fazer na vida. E eu estou aqui como pai daí para incentivá-los, para apoiar, e que eles possam, né, ser muito felizes nas escolhas. E eu ia perguntar para você se eles sabem quem é você para o esporte mundial, o que você representa. Mas eu vou mudar de pergunta. Eu quero falar de legado. Como você quer ser lembrado pelos filhos e as suas próximas gerações depois que você partir? Então, para eu responder isso aí, eu vou te contar uma história. Opa! O Azaf, há 1 ano e pouquinho atrás, porque eu sempre falo muito o seguinte, Guifre, eu quero o que eu quero, né? O que eu almejo. Aí já vou... E aí eu concluo com a história do Azaf. É que tanto meus filhos como as pessoas compreendam que a deficiência ela é apenas uma característica nossa. Se a gente começar a olhar ao nosso redor, nós vamos entender que somos todos diferentes. Uns têm braço, outros não têm, uns são loiros, outros morenos, e assim vai. A gente podia citar tantas diferenças aqui das pessoas. Mas isso jamais será uma definição do ser humano. O que define o ser humano é muito além, né? O que está dentro dele. E eu sempre falei muito isso, sempre compartilhei isso, e eu falei, eu quero transmitir isso para os meus filhos. E um dia o Azaf, há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, ele chegou para mim e falou, papai, eu quero ser como o senhor. E eu falei, filho, tudo bem. Porque eu, sinceramente, achei, Guifre, que ele estava falando na questão de atleta. Sim. Não, pai, né, eu quero ser como o senhor. Então, o que eu vou imaginar? Eu quero ser um atleta, nadador. Representar o país. Representar o país. E eu, como pai, né, fui dar aquele discurso. Filho, você tem que perseverar, né, ser determinado, é muito treino. E eu achei muito bonitinho que ele esperou eu falar tudo isso, sabe? E eu levei um tempinho nessa história, sabe? Não foi um papo tão rápido. E aí, no final, ele olhou para mim assim e falou, não, papai, o senhor não entendeu. Eu quero ser como o senhor, eu não queria ter braço, eu não queria ter perna. Nossa. Eu, sinceramente, nesse momento, Gui, eu não consegui falar nada para ele, cara. Eu só consegui virar e comecei a chorar ali, sair do quarto. E ali o Azaf, ele me mostrou que é isso, cara, é ser o bom exemplo, sabe? Que demais. Ser a diferença na vida deles, no sentido ele não se importava de não ter uma perna, de não ter um braço, porque ele olha a vida do pai... Ele olhou pra dentro de você. Exatamente, é isso. Então, o meu discurso não estava sendo só um discurso, eu estava vivendo aquilo, entendeu? E é isso que eu quero deixar para os meus filhos.
Porque no final das contas, eles vão construir a vida deles, o sonho deles e tá tudo certo, né? O que eles almejarem, o que eles sonharem, o que eles realizarem e concretizarem. Mas que eles possam entender, né, essa essência, né, da vida. E acredito que eu esteja no caminho certo quando o Asaf que demais. me faz viver isso, né? Me faz realmente aprender isso com ele. Com certeza. E falando de gerações e de sociedade, Dani, com os valores, né, inclusive dessa sociedade atual, aparentemente em frangalhos, né, pai jogando filho pela janela, filhos esquartejando mãe, polarização política, sim, nível hard, racismo, homofobia, enfim, inúmeras situações aí frutos do ódio e da intolerância gratuita. Baseado em tudo o que temos presenciado, quando você olha para o mundo hoje e se lembra que teus filhos moram nele, isso te conforta ou te desespera? Eu acho que você colocou um ponto muito importante. Realmente pode, com tudo que você falou, pode ser que a gente entre em desespero, né? E fala, nossa, que mundo é esse para os meus filhos estarem? Sim. Mas ao mesmo tempo, eles são a esperança de um mundo melhor, cara. Eu acredito que com o que eu tenho ensinado para os meus filhos, eles podem ser pessoas melhores do que eu até. Pessoas mais evoluídas do que eu. E que eles possam realmente passando isso de geração a geração. Então eu acho que cabe a cada um de nós ensinarmos os nossos filhos os bons exemplos. A gente está carente de bons exemplos, então seja um bom exemplo para o seu filho. O que você acha que é ser um bom exemplo, né? E aí passe isso para o seu filho, para sua filha, para as futuras gerações. Então isso, de fato, me tranquiliza para que eles possam construir um mundo melhor, né, para os meus netos. E que bom que eles possam fazer isso, né? Então acho que assim tá difícil, realmente tem questões que a gente está vivendo que você para pensar e fala, meu Deus, mas que eles podem ser, sim, eu acredito, né, essa geração que possa melhorar o nosso país, o nosso mundo. E eu percebo que você é um cara que sempre fala em Deus, né? Cita versículos da Bíblia nas suas redes. Qual o significado da religião para vocês na criação dos filhos e na concepção de família, Dani? Bom, para nós, essa questão, né, eu não vou entrar nem em religião, tá? Mas em Deus, de ter Deus na nossa vida, é crucial, é fundamental, porque Deus me mostra que a família, ela é a base de tudo, né? E que a família, realmente, ela, sendo a base de tudo, ela vai nos dar forças para tudo que eu falei agora, né? Para construção, talvez, de um mundo melhor. Então, que os nossos filhos possam olhar a nossa família, entendendo ela como uma base, de que é tudo que eles precisam está ali, entendeu? Se vai sofrer ali na vida, o papai, a mamãe, a nossa família, ela vai estar unida. Então, independente, o que eu sempre aprendi ali, que me confortava muito, independente das minhas conquistas, de eu chegar aqui com uma medalha de ouro, de eu chegar com uma medalha de prata, de eu chegar com um quarto, quinto, sexto lugar, enfim, independente do que eu conquistasse ali, eu iria ser recebido na minha casa com um sorriso, com um beijo e com um abraço que só quem é pai aí sabe do que eu estou falando. Sim. Então, é isso. A família, ela é a escola, a melhor escola da vida, e que vai te ensinar justamente isso. Independente do que você conquiste, independente do que você faça, a família está te esperando de braços abertos. E a família, ela está se acabando, eu vejo, né? Então, a gente pode resgatar isso na nossa sociedade e fazer com que a gente possa, assim, criar um mundo melhor. E Deus, ele é fundamental nisso, nos mostrando, nos dando força. Nessa concepção de tudo que a gente está vivendo, está difícil, mas Deus, ele pode nos sustentar e nos dar sabedoria e discernimento para a educação dos filhos. Cara, até abrindo uma situação pessoal, né, que faz com que a tua presença aqui hoje seja ainda mais especial para mim, particularmente, eu até comentei já com relação à minha filha, Laís, é uma criança também com deficiência, ela vai completar 8 aninhos em janeiro,
mas ela nasceu prematura extrema, acabou trazendo sequelas ali do período de 80 dias de internação que teve quando ela nasceu. Sim. Entre muitas intercorrências que ela vivenciou na UTI, uma delas foi a hemorragia intracraniana, causando a paralisia cerebral e a epilepsia, que são ali os dois problemas de saúde que a gente trata hoje, embora também investiguemos o autismo. Mas eu estou te contextualizando tudo isso nessa minha realidade para dizer que no início desse 2021, a gente matriculou a Laís na natação, né? E que, sem dúvidas, foi um dos melhores investimentos que a gente fez pensando no desenvolvimento dela. Eu sempre disse que, quando eu fosse pai, eu queria que meus filhos praticassem pelo menos um esporte e aprendessem um instrumento musical. Não necessariamente por profissão, porque é uma escolha dela quando crescer, mas Sim. por todas as competências e valores que a arte e o esporte proporcionam a qualquer pessoa, independentemente até da deficiência, né? E ela ama muito ir para natação, né? Tem evoluído de toquinha, o que para a gente é sempre uma vitória, emocionante. Tá nadando lindamente, progredindo, enfim, nas suas questões de mobilidade, reflexo, raciocínio, equilíbrio, enfim. E Dani, até por tua vivência com a deficiência e com o esporte, enquanto filho, enquanto pai, eu queria te passar a bola para 2 pontos, tá? Primeiro, para você falar sobre essa importância da natação ser implementada ainda na infância, porque isso pode, inclusive, inspirar muitos pais que ouvem a gente aqui. E segundo, se você puder, eu queria pedir para você deixar uma mensagem para minha filha, Laís, ouvir, quando ela tiver maior e com melhor poder de entendimento. Porque se ela, de repente, continuar na natação e vier a competir, eu tenho certeza de que você vai ser uma das principais referências que ela vai ter, e te ouvir, sem dúvidas, pode servir de fôlego extra para ela não desistir de sonhar. E é lógico, essa mensagem também vai tocar muitos outros corações, além do dela, eu tenho certeza. Então, o primeiro ponto é esse, assim, de você, de repente, falar sobre a importância da natação ser implementada ainda na infância. Bom, aqui o que eu vou falar, não entendo que eu estou puxando a sardinha para o meu esporte, não, tá? Mas eu acho a natação fundamental para qualquer ser humano. Porque a gente vai entrar num ponto, principalmente das crianças, a questão até mesmo da sobrevivência, né? Sabe? De você aprender a nadar. E a gente quer levar os filhos para uma praia, que seja, você quer levar seus filhos para algum lugar, e você vai ter uma piscina ali, e você não tem aquela preocupação, porque as coisas acontecem muito rápido, gente. Então, não tem a preocupação de seu filho cair na piscina ou no mar e algo vai acontecer, vai dar tempo de você chegar. Então, eu sempre acreditei muito nisso, né? Meus filhos têm que aprender a nadar, não porque eu sou um nadador, mas porque eu entendo a questão da sobrevivência mesmo. E aí um outro ponto da importância da natação ser um esporte completo. Então, são esses 2 pontos cruciais que, poxa, você vai fortalecer o pulmão do seu filho, você vai fazer com que ele mexa todos os músculos, e isso é incrível, não tem um esporte que faça isso. E, além de tudo, é um esporte que não tem impacto, é um esporte que vai só desenvolver a criança e fazê-la crescer, e, além de tudo, ela vai aprender a nadar, que você não vai ter essa preocupação. Aí, agora, entrando na questão da mensagem, né, e falar um pouquinho para sua filha, eu quero falar em especial para ela mesmo, mas que realmente possa aí tocar outras crianças, talvez que façam natação. Mas a Laís, pela questão da deficiência e tudo, eu sempre, Laís, na piscina, eu me senti completo. Desde o meu primeiro contato com a água. Eu sempre me imaginei, quando nadava, que eu tinha braço, que eu tinha perna. Na água eu me sinto completo. Na água, eu sempre acreditei nisso, e isso sempre me fez muito bem. Então, quando eu estou na água, eu me sinto completo. Porque ali é difícil explicar isso até em palavras, sabe? Mas, Laís, eu acho que quando você começar a entender um pouco mais, você vai entender do que eu estou falando. A capacidade que a natação teve na minha vida foi muito além das medalhas e conquistas, troféu que eu conquistei. Foi justamente disso, de eu entender ali que, assim como qualquer um, eu poderia atravessar 50 metros nadando. E aí aquilo me fortalecia cada dia mais. E eu fui entendendo essa questão de não ter limites de realização e capacitação. Então, que você acredite sempre no seu sonho, né? E saiba que a água, ela vai mostrar e te ensinar muita coisa, e principalmente que a deficiência que a gente tem é apenas uma característica, mas jamais uma definição. Pô, cara, demais. Eu agradeço muito que você tenha gravado a mensagem para ela.
E agora, minha lenda, Daniel Dias, chegamos então a este que é, até por ser o único, o quadro mais legal e tradicional do podcast Paternidade.doc, o nosso quadro de encerramento, um momento já clássico e muito aguardado pelos ouvintes, porque é realmente especial e emocionante. Já explico o porquê e como funciona. Pé na porta, olhar para o céu, hora dela, a cápsula do tempo! Senta que lá vem a história. Atenção, ouvintes, Daniel, é o seguinte, é na cápsula do tempo que você vai guardar uma mensagem toda especial para os teus filhos e para a tua filha. Eu sei que vocês conversam muito todos os dias e tal, mas não é uma mensagem que vocês estão habituados a trocar, ou me arrisco dizer que você nunca tenha falado algo nesse sentido para eles. Isto porque é um recado que você vai gravar para que eles possam ouvir no dia em que você, papai Daniel, não estiver mais aqui vivo nesse mundão de meu Deus. Isso mesmo, meu amigo. Sabe aquele momento em que a gente mais precisa de uma palavra do pai para seguir diante de uma dificuldade, ou até mesmo para compartilhar um momento de alegria, mas aí a gente olha para o lado e vemos que fisicamente ele não está mais aqui? Então, é isso. Você pode gravar uma mensagem só para os três, ou uma para cada um deles, enfim, fica a seu critério. Daniel de Faria Dias, a palavra é tua em primeira pessoa, se esqueça de tudo ao redor, valendo. Poxa, que incrível, que privilégio poder fazer isso, né? Eu gravaria uma mensagem para os três, tanto Azaf, Daniel e Radassa, nos momentos que vocês acharem que não é possível, nos momentos que vocês acharem que vocês não vão conseguir e não tem saída, lembre-se que tudo posso naquele que me fortalece. Lembre-se que realmente as dificuldades, elas tendem só nos a fazer crescer, elas tendem só a fazer com que a gente aprenda. Então, que vocês possam realmente olhar para o alvo de vocês, acreditar no sonho de vocês, erguer a cabeça e lembrar de tudo que o papai fez, de tudo que o papai conquistou e que o papai sempre acreditou que era possível. Então, para que um sonho aconteça, você precisa acreditar que é possível, sabendo que vocês terão que se superar e sabendo que vocês são capazes. Uau! Demais, cara, demais. Olha, chegamos ao final de mais um capítulo dessa jornada chamada Paternidade.doc, mais um episódio que nos possibilitou a refletir, se inspirar e valorizar ainda mais o que de fato importa, os momentos ao lado da nossa família, dos nossos filhos. Eu espero que você aí no outro lado tenha curtido, tanto quanto eu gostei daqui. É impossível conduzir esse programa ouvindo histórias tão incríveis e não evoluir enquanto pai, marido, ser humano, enfim. A mensagem que eu deixo é parafraseando o próprio Daniel: sorria para a vida. Daniel, meu amigo, bicho, eu só tenho a agradecer pela generosidade em você compartilhar sua história e sua visão acerca de temas tão relevantes com a gente, sem palavras mesmo, viu? Deus abençoe. Amém, foi uma alegria estar com vocês aqui e que, quem sabe, né, a gente possa fazer mais uma vez algum dia. Com certeza, será muito bem-vindo. Inclusive, eu já quero deixar aqui aberto o convite para o teu pai, o Sr. Paulo Dias. Boa! Porque eu tenho certeza de que vai ser incrível um programa com ele, de que ele agregaria muito sobre a experiência dele em ser pai de um cara tão admirado e vencedor como você. Muito obrigado, viu, Dani? Valeu, um abraço, Deus abençoe. Rapaziada, e não se esqueça de que eu conto muito com vocês para continuar fazendo Paternidade.doc, porque não é fácil, é sozinho, na unha, mas como vocês puderam ver, é genuíno, de verdade e com muito amor e coração envolvidos. Então, se você enxerga valor no conteúdo que a gente gera, dá uma força para incentivar. Pode ser divulgando em suas redes sociais, compartilhando com amigos e grupos que possam curtir, ou fazendo um Pix de absolutamente qualquer valor, ou ainda se tornando membro da nossa comunidade. Para o Pix e para a comunidade, vocês encontram as informações aqui na descrição do episódio, combinado? E claro, não se esqueça de seguir lá o @FernandoGiffer nas redes sociais, porque tem muito mais material relacionado à paternidade e a diversos outros temas também por lá. Valeu, gente! Até a próxima! Fui!
Você ouviu Paternidade.doc com Fernando Kiefer.